Bom, pessoal, bom dia de novo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre ligações covalentes, ok? Bom, para as ligações covalentes ocorrerem, dois átomos, quando eles se encontram, eles não vão doar elétrons. Eles vão, na verdade, a gente usa uma palavrinha chamada de compartilhar elétrons. Então, é como se, ao mesmo tempo que eu desse, eu emprestasse o meu elétron, eu também tenho outro emprestado. Por quê? Esse tipo de ligação, ele não forma íons, nem cátion e nem ânion. Então, na verdade, não tem um cara que perde, um cara que ganha. Os dois, simultaneamente, acabam trocando elétrons. Então, a gente fala em compartilhamento de elétrons, que é uma coisa simultânea, tá? Existem regras também, e aí, como é que a gente fala dessas regras? Elementos, átomos que estão nas famílias 4A, 5A, 6A e 7A, com eles mesmos. Então, com os caras que estão na 4, 5, 6 e 7A. Os caras da 4, 5, 6 e 7A com o hidrogênio. E o hidrogênio com ele mesmo. Certo? Então, essas são as regras da ligação covalente e também é importante a gente saber que ao final de uma ligação covalente, nós sempre teremos moléculas. A gente não forma íons agora, ok? O que a gente forma é molécula. Por exemplo, a molécula de água. Quando eu for dar exemplo para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a molécula de água, tá? Bom, então, deixa eu pegar aqui a minha colinha para vocês, né? O que eu escrevi então? Então eu escrevi a regra geral, ok? Então, ó, 4, 5, 6, 7A com 4, 5, 6, 7A, 4, 5, 6, 7A com o hidrogênio e o hidrogênio com ele mesmo. Bom, formam moléculas e o exemplo clássico é a molécula de água. Então vamos entender como que essa ligação covalente acontece? Olha aqui. Eu peguei, então, dois exemplos, depois eu vou colocar mais algumas coisinhas aqui para vocês na telinha da televisão. Como que ocorre, então, isso, pessoal? A regra é a mesma, tá? A regra do octeto. Então, o cara precisa ficar com 8 elétrons. Por que a gente fala exceto hidrogênio? Exceto hidrogênio. Porque o hidrogênio, ele só tem na verdade, ele tem aí um elétron na camada dele. Então, se ele doar esse elétron, ele deixa de existir, ele precisa compartilhar. E ele se estabiliza com 2 elétrons, ele não precisa de 8, ok? Então, o hidrogênio, ó, 1, 2, para ele acabou. O hidrogênio, 1, 2. Como é que a gente representa a ligação covalente? Não é com seta, porque ele não tá doando. Então, é um compartilhamento. Ao mesmo tempo que ele empresta esse átomo para o oxigênio, ele pega o do oxigênio emprestado. Por isso que a gente fala que é um compartilhamento, certo? Bom, então olha só, o oxigênio está na família 6A, ele é um calcogênio, a gente viu isso na aula passada. Sendo um calcogênio, ele tem 6 elétrons na última camada dele. Ele fica estável com 8, regra do octeto. Se ele fica com 8, então ele tem 6, o hidrogênio compartilhou um com ele 7 e esse hidrogênio compartilhou outro com ele 8. Então é aquela regrinha, ó, encostou o hidrogênio perto do oxigênio. Alguém vai doar? Não, porque é hidrogênio com 6A. Se é hidrogênio com 6A é ligação covalente, tá? Então é um compartilhamento de elétron, ligação covalente. Formamos moléculas. Um hidrogênio só é suficiente para o oxigênio? O oxigênio precisa de 8. Então, se tiver só o hidrogênio, ele fica com 7. Não vai rolar. Então, ele precisa de mais um átomo de hidrogênio chegar perto para ter uma molécula estável. E aí, a gente forma a molécula de H2O, significa que eu tenho 2 átomos, então, de hidrogênio se juntando com um átomo de oxigênio. Por isso que H2O, como tá aqui, ó. Ok? H2O significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formando, então, essa molécula. Outra molécula bem conhecida nossa é o gás carbônico. O gás carbônico é o carbono com oxigênio. Então, o carbono está na família 4A e o oxigênio está na família 6A.
Então, olha só. Se ele tá na família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada. Se ele tá na 6A, 6 elétrons. Então, pela regra 4A, 4, 5, 6 e 7 com 4, 5, 6 e 7, faz ligação covalente, tá? Pessoal, toda regra da química tem exceção, beleza? Mas exceção vocês aprendem lá no ensino médio, tá? As exceções vocês aprendem lá. Aqui a gente fala o básico, o fundamental, para você levar e aprofundar lá no ensino médio, tá bom? Bom, então aqui ó, o carbono tem 4 elétrons, oxigênio tem 6. Então eu desenhei o carbono com 4 elétrons e o oxigênio com 6. Vamos supor que a gente não sabe ainda que tem que ter aí 2 oxigênios. Esse oxigênio ele vai estabilizar com 8, o carbono com 8 também. Então a gente já sabe que o oxigênio, então ele compartilha, ó, ao mesmo tempo que ele empresta, ele pega emprestado. Então, ó, ele compartilhou, ele pegou então ele tinha 6, 7, 8, e o carbono, então, ele pegou aqui 2 desse oxigênio. Aí você vai falar assim, professora, por que então que o carbono não compartilhou esses 2 outros elétrons aqui com esse mesmo oxigênio? Ué, esse oxigênio já não está estável com 8? 6, 7, 8. Então, ele não pode compartilhar mais. Precisa chegar um outro átomo de oxigênio para poder fazer parte dessa ligação. E aí, esse outro átomo de oxigênio, que agora tá que tem 6 elétrons, vai compartilhar então 2 e agora sim ele vai ficar estabilizado com 8 elétrons. O carbono que tinha ali os seus 4, né, mais 2, 6, agora, então, tem mais 2, 8. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Equilibrado o carbono com 8. Oxigênio 6, 7, 8. Equilibrado o oxigênio e esse oxigênio 6, 7, 8. Todo mundo equilibrado, formamos uma nova molécula. E como é que a gente representa isso? Então, a gente coloca o carbono fazendo 2 ligações com o oxigênio e fazendo também aqui desse lado 2 ligações, 2 compartilhamentos com esse oxigênio, tá? A fórmula final fica CO2, porque eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, certo? Tranquilo, né? Ligação iônica e covalente, de maneira geral, se você decorar a regra e a gente treinar bastante a análise do enunciado, que o exercício passado que eu coloquei para vocês do Mackenzie, a gente precisa ter um conhecimento para poder chegar na resposta. Se você souber a linguagem básica da química, eu tenho certeza que vocês vão ter, assim, muita base, mas base muito boa para chegar no ensino médio, tá? Mas porque aqui em casa eu sou bem cobrada, né? Se eu não ensinar direito, o professor de química depois pega no meu pé, tá bom? Bom, então os elementos aqui, ó, 4, 5, 6 e 7, né? Que eles com eles mesmos e eles com o hidrogênio. Por isso que o hidrogênio tá pintadinho de verde, porque ele não é... Todos esses que estão em branco aqui nessa tabela são metais. Todos aqueles que estão verdinhos são não metais, né? Ele tá pintadinho de verde porque ele é um cara do além. O hidrogênio é um cara totalmente... Ele tá aí na família 1A porque ele só tem um elétron. Então, na verdade, ele não pode doar esse elétron que ele tem, né? Por isso que ele tá representado de verde, porque ele é um cara diferente. Eu ia falar de uma forma mais bem rápida para vocês, que o livro aborda, mas ele aborda assim, ele fala, né, da ligação metálica. A ligação metálica, ela ocorre geralmente entre os metais, que são esses entre as famílias 3 e 12 que estão aqui, né, que a gente chama de família B. Geralmente, tá, pessoal? Pode ser que ocorram aí entre outros. Mas, por exemplo, o ferro é um metal que ele tem ligações metálicas muito, muito fortes. O cobre também, né? A gente conhece aí porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eles são muito utilizados. Bom, que tipo de ligação que eles fazem, professora? Se eles não estão nem na 1A, 2A, 3A, nem na 4A, 5A, 6A, 7A, que nem você disse, né? Eles fazem a ligação chamada de ligações metálicas, e que na verdade é uma ligação assim um pouquinho mais diferente, tá? Não existe uma doação, um compartilhamento, é uma coisa da química, chama-se uma nuvem de elétrons.
uma nuvem metálica que eles chamam, né? Essas ligações entre alguns cátions, elas não são tão fortes, então eles conseguem ficar como se fosse se movendo ali. E isso dá uma estabilidade tão grande que formam metais com uma força de ligação muito forte, tá? Por isso que a gente fala de ligação metálica. Só que a gente não precisa saber dela. Aqui no ensino fundamental é fundamental saber ligação iônica e covalente, ok? Eu tenho um exercício do livro para vocês, que é o exercício número 4 da página 46. Então, nós vamos lá na página 46, exercício número 4, que ele fala, deixa eu colocar aqui pra gente, né? Página 46. Acho que eu já tinha colocado, deixa eu ver. Ou não. Página 46, vamos lá. Quando a gente tiver o nosso chat ao vivo, se vocês tiverem dúvidas sobre o exercício que eu fiz, ou sobre alguma coisa que eu falei, pessoal, anota, que a gente tira ao vivo, tá? O ideal, eu acho que esse chat vai ser legal, porque eu vou colocar, por exemplo, um exercício para vocês, que nem eu tô fazendo aqui, vai ser ao vivo assim, só que a gente vai interagir, né? Eu vou colocar o exercício, vou pedir para vocês fazerem, vou dar o tempo, e aí eu vou falar, pessoal, conseguiram fazer, entenderam direitinho, tá? Porque é bem importante, né? A química a gente precisa treinar, a gente sabe disso. O exercício número 4 é esse aqui, ó. Nós já fizemos os outros, né, em sala de aula. Determine quais tipos de ligação química formam as substâncias abaixo. Então ele quer que você diga se é uma ligação iônica ou covalente, tá? Então vamos lá. Hidrogênio e cloro. Apareceu o hidrogênio, que tipo de ligação que é? Covalente, não pode esquecer. O potássio e o flúor. Ó, se a gente esquecer, vamos lá. Potássio e flúor. Como é que eu vou saber disso, professora? A gente vai pegar a nossa tabela periódica, que a professora fez o favor de tirar. Então, peraí que a gente vai de novo. Não, pessoal. Deixa eu... Vamos falar dos tipos de ligações, mas eu tenho que mostrar aquele slide pra vocês. Bom, gente, até eu abrir aqui a gente vai perder um tempinho. Deixa eu voltar aqui no meu livro mesmo. Abram livros de vocês aí também, por favor. Página 38. Ó, o potássio tá na família 1A e o flúor tá na família 7A, ok? 1A e 7A, que ligação que é? Iônica. 1A, 2A, 3A, com 5A, 6A, 7A. Lembra? Então, a ligação iônica. Gás nitrogênio. O nitrogênio tá na família 5A. 4, 5, 6 e 7 com 4, 5, 6 e 7 é ligação covalente, ok? A próxima ligação é o cloreto de potássio. Então, é o potássio e o cloro. O potássio está na família 1A e o cloro está na família 7A. 1A, 2A, 3A doam. 5A, 6A, 7A recebem ligação iônica. Eu tenho aqui, ó, glicose, C6H12O6, a molécula que dá aí a principal produtora de ATP do nosso processo de respiração celular. Ó, carbono, 4A. Hidrogênio é o hidrogênio. Apareceu o hidrogênio, é covalente. E oxigênio, 6A, ok? Ligação covalente. E o fio de cobre, eu falei para vocês que o ferro e o cobre são aqueles que fazem ligações metálicas, ok? Ele tá ali na família B e eu disse para vocês isso há pouquinho tempo, tá bom? Então, ó, para quem não conseguiu pegar, eu vou colocar... vou nada, né? Para quem não conseguiu pegar, deixa eu atualizar aqui, vai. Para quem não conseguiu pegar, eu vou colocar a resposta, vocês dão um pause aí no videozinho, tá bom? E a gente mostra as respostas para vocês. Vamos lá. Peraí, é porque assim, ó, a Moderna compartilha, se eu fico mais do que determinado tempo sem mexer, deslogada, ele me desconecta por questões de segurança. Mas vamos abrir aqui de novo, vai. Vou perder aí uns 3 minutinhos, mas tá valendo. São minutinhos preciosos e ricos para todos nós, certo? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu acessar o livro e colocar na página 44, que são os exercícios. Em sala de aula vocês esperam, né? É que lá geralmente vocês estão conversando, né? Aqui eu tô falando sozinha, né?
E aí vocês estão olhando o vídeo falando, nossa, gente, essa professora. Mas eu tô com saudade de vocês, viu? Bastante. Né, Bolt? Fala o pessoal do nono, um dia eu gostaria de ver vocês. Ele fica no meu pé, gente. Eu tô aqui dando aula, ele fica no meu pé. Ó, já foi direto lá, o número 4, tá aqui. Então ele vai falar como a gente falou, ó. Covalente, apareceu o hidrogênio, aí família 1A, 7A, iônica, covalente porque é nitrogênio, iônica porque é 1A e 7A, depois é covalente de novo porque apareceu o hidrogênio e a gente tem os elementos da 4A e da 6A e a ligação metálica, tá bom? Pra quem não conseguiu pegar, dá um pause aí e pega a correção. Bom, pra gente finalizar então essa aula de ligações covalentes, existem vários tipos de ligações covalentes, só pra gente conhecer também, tá? Pra vocês não chegarem no ensino médio e falar, nossa, nunca ouvi falar disso. Ouviu sim. As ligações, elas podem ser simples. Então, o que é uma ligação simples? Por exemplo, o cloro com cloro, família 7A com família 7A. Eles vão compartilhar cada um elétron com o outro, né? Então, aqui, ó, ele tem 7, compartilhou esse 8, ele tem 7, compartilhou esse 8. Então, é uma ligação simples que a gente chama. O que é uma ligação dupla? Então, oxigênio com oxigênio, O2, que é o que forma aí 28% da camada atmosférica. Então, nós temos, por exemplo, ó, 6 elétrons, então ele pega um emprestado e pega mais um, fica com 8, e ele tem 6, pega mais um emprestado, mas porque ele empresta, ele pega do outro. Então ficou com 8 e ficou com 8. Eles fazem duas ligações, então a gente chama de ligação dupla, ok? Nitrogênio, nitrogênio com nitrogênio, o nitrogênio está na família 5A. Se ele está na 5A, ele precisa de 3. Então, como ele está com 5, ele está com 5, 3 e 3, então ele forma aí uma ligação tripla, tá? A água eu já tinha mostrado para vocês, são duas ligações simples que ele faz com o hidrogênio, então ele compartilha elétrons aqui para ficar com 2, aqui ficar com 8. Então são duas ligações simples. O gás carbônico também já tinha colocado exemplo na aula para vocês. Então o carbono tá aqui, ele tá na família 4, ele tá na família 6, né? Então ele precisa de 2 elétrons e esse precisa de 8 elétrons. Então ele tinha 6, chegou mais um oxigênio, emprestou, compartilhou mais 2 e agora ele ficou com 8. São duas ligações duplas, porque ó, dupla ligação, dupla ligação. E ali ó, 3 ligações simples. A ONH3, a amônia, né, na verdade, essa nomenclatura que ela recebe. Então o nitrogênio está na família 5 e o hidrogênio chega perto. Um hidrogênio 6, outro hidrogênio 7, mais um hidrogênio 8. São 3 ligações simples. Ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido ligações iônicas e covalentes. É um assunto muito importante para o vestibular de vocês. E aí, no ensino médio, vocês terão continuidade. A gente faz um chat para tirar qualquer dúvida e fazer exercícios ao vivo, tá bom? Peguem os livros de vocês, deem uma lida. Se vocês ficarem com dúvidas, vocês vão perceber que lá falam algumas outras coisas que eu acho que são mais complicadas. Acho que dessa forma que eu consegui explicar para vocês, ficou de uma forma aí um pouco mais clara, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, a gente não pode esquecer que videoaula é autonomia e corresponsabilidade. Isso significa que eu tenho responsabilidade de preparar a aula e tentar fazer de uma maneira mais clara e melhor para que você me compreenda, mas também é sua responsabilidade assisti-la e cumprir com os comandos que eu executar. Então, toda vez que eu pedir para a gente fazer um exercício, façam com carinho, dediquem-se e tentem fazer. É muito importante para esse momento que a gente está passando, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigada, até a próxima.